No meio dessa sangria, quais gestores ou estratégias têm se destacado? O que vocês têm falado para os assinantes aí da Empíricos? A gente continua. Como a gente não olha essa janela tão curtinha, né? A gente não teve grandes revisões aqui da parte de multimercado de indicações, né? Então, eu posso citar alguns dos nomes que a gente gosta, que tem maior percentual de alocação aqui. A gente continua gostando muito da Absolute, né? Do Fabiano. Então, e eles entregam retornos ali muito consistentes. A gente gosta bastante. Eu gosto muito do Capitalo K10 do Bruno Cordeiro. Acho que o Bruno Cordeiro tem se provado um excelente gestor e a Capitalo tem feito esse movimento de dar mais espaço para ele, né? Então, hoje ele como maior cotista lá dentro de uma das casas mais tradicionais e que existe essa engenharia de pods, como os grandes gestores lá fora. É muito interessante, a gente continua gostando. O nível de consistência do Bruno é absolutamente diferenciado aqui no mercado brasileiro. A gente continua gostando bastante. Genoa também é outra casa que também tem entregue retornos tanto no macro quanto no sistemático deles, que continua sendo muito ganhador, e a gente, acompanhando essa parte qualitativa, continua com bastante confiança ali na geração de alfa deles. E como que os gestores tendem a estar posicionados hoje, né? Os gestores multimercado. E qual que é a expectativa geral aí para esse momento eleitoral que a gente está vivendo, que a gente deve ver aí mais volatilidade no mercado? A gente faz essa análise dos que a gente acompanha bem na vírgula, até porque a gente conversa muito com eles e tem essa interação de carteira mais aberta. Mas, obviamente, para você olhar uma indústria como um todo, a gente usa métodos matemáticos também. Então, a gente roda correlações das cotas para diferentes fundos para a gente entender um pouco esse positioning, né? E aí a gente gosta de olhar primeiro aqui no Brasil, que a gente chama de Kit Brasil, né? Então, se eles estão aplicados no pré, comprados na B e no real, né? No real contra o dólar. E quando a gente olha essa série histórica, a gente teve um momento de os multimercados bastante posicionados comprando esse Kit Brasil, né? Então, se aplicados no pré, comprado no B e vendido no dólar contra o real, bastante importante ali no início do ano, né? Então, houve, de fato, aquele otimismo ali. E começou bem essa estratégia. E começou super bem. Janeiro foi um ano muito positivo, né? Eles ganharam bastante retorno ali, reduziram antes, inclusive, na média, do problema lá em março, porque em março grande parte das perdas não veio daqui, veio lá de fora, né? Eles acabaram colocando uma posição muito grande em S&P lá, num momento que foi ruim de resultados. E a guerra, né? Obviamente. Mas então, assim, você teve esse pico ali no início do ano, dos maiores positionings de multimercados para Kit Brasil, desde ali de 24, do início de 2024, quando você teve a transição do governo Trump lá, e você teve aquela euforia também, né, e o Brasil surfou um pouco. Então, você teve isso, deu uma redução drástica desse positioning no Brasil depois disso, e agora eles voltaram a comprar um pouco mais. Quando a gente conversa com grande parte deles, a gente vê que, assim, a maioria acredita que é um pouco de trade eleitoral, né, que o mercado andou muito contra um possível ajuste fiscal, e que hoje eles olham e falam, olha, acho que a probabilidade de fato a gente ter alguma coisa positiva, ela é maior do que a que está precificada. Então você viu essa remontagem de posições de risco no Brasil mais recentemente. Isso muito mais em juros do que em Ibovespa. Acho que o Ibovespa houve uma flutuação, mas nada muito diferente da média histórica dos fundos. Então, eles estão bem próximo do neutro mesmo para Ibovespa, não tem grande posicionamento nisso. Acho que uma grande história do ano foi o short no dólar. Eles ficaram bastante posicionados nesse short e ganharam muito dinheiro, né? Porque o real se apreciou muito. Embora no relativo com outras moedas a gente não tenha surfado tanto quanto deveria, mas os multimercados pegaram bastante dessa redução ali do dólar para um pouco mais abaixo ali do patamar de 5. E isso foi reduzido bastante agora recentemente também, né? Então aqui, desde o final de julho, a gente já viu os multimercados desmontando essa posição e não estão mais apostando tão contra o dólar versus a moeda brasileira. Acho que tudo reflexo também muito dessa proximidade aí com as urnas, né?
E aí eu acho que o grande destaque aqui dos multimercados hoje, quando a gente roda esse positioning, é essa posição em S&P. Eles tiveram uma posição muito grande, historicamente para eles, a gente roda desde 2013 aqui, né? Você teve um pico no início desse ano, então o maior posicionamento da indústria de multimercados em S&P, que foi muito bom no início do ano, mas depois março foi onde de fato houve a maior perda de retorno, e agora eles voltaram muito próximo desse patamar. Então você vê claramente os multimercados surfando e achando uma assimetria muito maior em bolsa americana do que em diversos outros ativos, tanto brasileiros quanto lá fora, né? Eles chegaram a ter um posicionamento grande ali nos 10 anos. O 10 anos esticou muito, o Treasury americano de 10 anos, né, esticou bastante, mas isso já foi reduzido. Claramente a assimetria para eles hoje é mais em bolsa americana. Quer dizer, em resumo, bolsa americana, um posicionamento, pelo que eu entendi, então, em juros aqui no Brasil, apostando que, enfim, o Brasil não vai acabar com as eleições. Que tá mal precificado hoje, né? Tá. E, enfim, e bolsa ainda, quer dizer, reduziram dólar contra real, né? Então, Sim. uma posição menor. E bolsa mais ou menos onde estava, né? Então, bem provavelmente neutro não em pegaram bolsa. essa queda recente, que é uma boa notícia. Exato. Bolsa não deve explicar grande parte da atribuição de performance da indústria nesse ano.